Salve da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Palavra de Deus em Timóteo, as igrejas quiserem colocar de pé, livro de Timóteo, capítulo 2, verso 19 até o verso 22. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 até o verso 22, amém? A minha tradução às vezes vai dar um pouco de diferença, mas o significado é o mesmo. Mesmo assim, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, aparta-se da injustiça aparta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há apenas utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns com finalidade de honrosa, outros para fins desonrosos. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será utensílio para a honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, pois, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que invocam o nome do Senhor com um coração puro. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala comigo assim: Espírito Santo, fala comigo esta noite. Amém. Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus nunca escolheu a escolha como o homem faz. Deus às vezes pega coisas na contramão, mas que às vezes na sociedade ou no mundo não tem valor, mas para Deus é vaso de excelência. Assim aconteceu com Paulo, perseguidor da igreja do Senhor. No meio do caminho a Damasco, teve um encontro com Jesus. E para muitos, ele era inimigo, mas para Deus era vaso, alguém escolhido por ele. Deus escolhe a Paulo, faz um encontro com ele, se encontra Saulo, transformando em Paulo. E agora Paulo ele é missionário, começa a evangelizar, a sofrer, a padecer pela obra do Senhor, a constituir igrejas, a sofrer perseguições, a passar por prisões, mas jamais, em nenhum texto, nós vamos ver Paulo apartando-se da verdade. Paulo, instruído em toda a letra, ele também agora começa a instruir outras pessoas a seguir em frente. Porque uma coisa temos que entender: nós temos prazo de validade. E não só pregar a palavra, mas nós temos que discipular para ensinar outras pessoas para que este evangelho continue a propagar. Só que para que isso aconteça, precisa de que pessoas disponíveis e com interesse a aprender, para depois ser um pastor, para depois ser alguém na obra do Senhor. Porque ninguém vai à frente de nada se não tiver um aprendizado. Um pedreiro não constrói uma casa do nada se primeiro ele não tiver uma instrução e aprender o que é uma construção civil. Assim é o missionário, é o homem, a mulher de Deus. Ele tem que ser instruído, ele tem que ser ademoestado na palavra do Senhor para poder seguir à frente, para poder continuar o evangelho na verdade. Paulo, com a sua capacidade teológica, com a sua capacidade, com a sua sabedoria, com a graça de Jesus, ele sofreu muito. Padeceu em muitos lugares, sofreu muitas perseguições, mas deixou o evangelho sendo propagado, não só aos romanos, mas aos gentios, e ali ele foi crescendo este evangelho. Dentre esses discípulos existia um, Timóteo. Paulo, ele faz muita referência sobre Timóteo, como um filho amado, meu filho é espiritual. Tudo indica que Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. Algo diferente, porque em alguma das suas prisões Timóteo não o abandonou. Timóteo teve com ele, apesar de muitos que o Paulo discipulou se desviaram do evangelho, mas Timóteo conseguiu perseverar ainda jovem com Paulo. Agora, na segunda carta ao Timóteo, Paulo está escrevendo uma carta pessoal a ele e está instruindo ele, porque essa seria a sua última carta. Paulo está preso em Roma por causa da perseguição de Nero contra a igreja, para que não disseminasse mais o evangelho. Paulo começa agora a instruir Timóteo para permanecer na fé, para permanecer na verdade,
para continuar pregando o verdadeiro evangelho, que aponta para a cruz, que dá a salvação. Paulo está instruindo ele dizendo, no capítulo 3 nós vamos ver Paulo instruindo que vai vir teorias vãs, fábulas, vai vir mensagens que hoje nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Mensagens que Paulo falou lá atrás, uma mensagem escatológica, uma orientação a Timóteo, mas que está acontecendo nos dias de hoje. São pessoas que estão pegando a palavra do Senhor e colocando ela ao seu bem prazer, ajustando a palavra no seu querer, na sua vontade. No capítulo 2, Paulo começa a instruir a Timóteo, começa a falar com Timóteo, e no versículo de número 20, ele começa a dizer que dentro da casa existem vasos de honra, ou vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira e vasos de barro. Paulo estava se referindo à igreja e à fragilidade, uns mais fortes, outros mais fracos, mas que todos têm dono, todos são escolhidos. Só que o que acontece agora? Paulo também vai dizer que há uns para a honra e outros para a desonra. E o que é isso, irmãos? Não é condenação, não é predestinação, é escolha. Alguns escolhem caminhar com Deus e ser fiel com Deus. Outros começaram a caminhada com Deus, com a fidelidade com Deus, mas começam a se desviar no meio do caminho. Porque o amor começa a esfriar dentro do coração. A vontade de servir a Deus com fidelidade começa a não arder mais dentro do peito. A vontade de adquirir as coisas terrenas, de deixar o céu de lado, começa a brotar. Agora, irmãos, temos que entender uma coisa. Isso aqui também fala de amor. E nós vemos muitas pessoas dizendo, eu amo a Deus, mas aborrece a seu irmão. Tiago fala isso no capítulo 4, verso de número 20. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão é mentiroso, porque se não ama a quem viu, como pode amar a quem não viu? O amor de Deus começa quando nós começamos a amar o próximo. O amor de Deus começa quando nós começamos a compadecer com o próximo. Isso aí é ser vaso de honra, isso aí é ter presença, isso aí é estar com Deus, isso aí é ser cheio do Espírito Santo. Barulho não é sinal de Espírito Santo, gritaria não é sinal de Espírito Santo, comportamento é sinal do Espírito Santo, atitude é sinal do Espírito Santo. O que sai da minha boca vai dizer se eu tenho Deus na vida ou se eu não tenho Deus. O que eu faço no trabalho vai dizer se eu tenho Deus na vida ou se eu não tenho Deus. O meu comportamento lá na rua, onde ninguém está vendo, é que vai dizer se sou vaso de honra ou se sou vaso de desonra. A igreja tem olhado muito para a terra. Eu falo num geral. Tem deixado de olhar para o céu e das coisas que vêm do céu. Deus não quer que ninguém vá à condenação. Por isso que Jesus morreu. João vai enfatizar dizendo, Deus amou o mundo, não amou alguns, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse lá e aquele que cresce não perecesse. João enfatiza isso aí. A morte de Jesus não foi para alguns, foram para todos. O problema é que nem todos reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Alguns até aceitam a Jesus, às vezes por emoção, por pressão, vem para a casa do Senhor, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Você sabe por quê? Porque eu não vi um lugar que Jesus entrou que a situação ficou do mesmo jeito. A casa de Jairo havia morte, quando Jesus entrou, trouxe vida. Na mulher do fluxo de sangue havia enfermidade, quando teve um encontro com Jesus, ela foi curada. Zaqueu tinha ganância, tinha o erro, Só que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, tem salvação, irmãos. Paulo era perseguidor da igreja do Senhor, mas quando ele encontra Jesus, ele começa a padecer pela obra do Senhor. A pergunta é, o que nós estamos sendo? Vaso de honra ou vaso de desonra? Porque vaso de honra não vive de fofoca. Vaso de honra não gosta de contenda. Vaso de honra desvia do mal. Nós temos que entender que isso aqui é a palavra. Não é para um, para outro, para ninguém. É a palavra de Deus nos mostrando o que é ser vaso de honra, o que é ser verdadeiramente um vaso de Deus. Nós temos exemplo na Bíblia disso aí, Abel e Caim. Abel era invejoso, Caim valorizava o melhor com Deus. Davi e Saul. Saul amava o trono, Davi amava adorar a Deus. Vaso de honra e vaso de desonra.
É isso que nós temos que entender, irmãos. O dia está muito próximo da vinda de Jesus, para nós ficarmos perdidos, olhando de um lado para o outro, sem entender o que Deus quer conosco, deixando o tempo passar e as promessas de Deus na nossa vida se tardando. Deus está bradando na casa hoje, porque Ele quer vasos de honra. Ele quer encher vasos, Ele quer separar pessoas para um grande ministério que ainda está por vir sobre esta terra. Só que nós temos que estar preparados, porque dias maus virão para a igreja. E está muito próximo, e quem não tiver estrutura na palavra de Deus, na intimidade com o céu, na oração, não vai suportar. As propostas estão muito grandes. Quando nós começamos a olhar a internet, a riqueza parece uma coisa tão fácil de alcançar hoje. Eles propõem de uma maneira tão fácil. Sabe o que é isso aí? Para tirar o foco da verdadeira palavra de Deus e começar a ter o desejo no coração de alcançar o que vai ficar na terra. Ah, é pecado ser rico? Não, pecado é o coração estar na riqueza. Salomão foi o homem mais rico, e quem deu a riqueza para ele não foi Deus? O problema é onde nós colocamos o nosso coração. Às vezes nós passamos 10, 15, 28, 5 anos dentro da casa do Senhor, mas as nossas atitudes são as mesmas desde quando éramos no mundo. Alguma coisa diferente tem que ser notada na nossa vida. Se nós somos evangélicos, se nós somos cristãos, se nós servimos a Jesus, professamos a fé em Jesus, algo tem que ter mudado dentro da nossa vida. O nosso comportamento tem que ser mudado, porque nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo, somos vasos de honra na casa do Senhor. O convite de Jesus hoje não é para o passado, é para o presente. Quer ser vaso de honra? Se derrama na minha presença, porque eu estou para encher a vassúbia, andagacébia. Abra o coração, porque a presença do Espírito Santo está na casa. Há algo novo para a tua vida hoje. Há algo diferente acontecendo no céu para mover na tua casa hoje. É dia de mudança, é dia de renúncia, é dia de chegar mais perto do Senhor. Avassúbia, recanta, ramandai, revassou, remandar. Adora ao Senhor, glorifica Jesus. O que passou, passou, o negócio é agora. O negócio é hoje. Ah, irmão, você não sabe o que eu fiz para trás. Eu nem quero saber. O que eu quero saber é que Jesus te marcou um encontro com você hoje. É hoje, não é amanhã, não é ontem, é hoje. É hoje que Jesus vai entrar e vai mudar a história. É hoje que Jesus vai entrar e vai curar a tua alma. É hoje que Jesus vai entrar e vai curar essa enfermidade. É hoje que Jesus vai entrar na tua casa e vai salvar o teu marido, vai salvar o teu filho, vai mudar a tua história. É hoje. Entrega para o Senhor o teu coração e tu vai ver a presença de Deus entrar na tua casa. Entrega o teu coração para o Senhor e tu vai ver a presença de Deus entrar na vida do teu filho. Laço vai ser quebrado, libertação vai acontecer. Você sabe por quê? Porque Jesus vai entrar na casa, Jesus vai mudar a vida, Jesus vai transformar a tua história. Satanás está até tentando parar alguns aqui. O diabo está até tentando desanimar alguns aqui. Alguns pensamentos nem é de abandonar a obra, é de abandonar a Deus. Porque está cansado do sofrimento, da angústia, está cansado da discriminação, está cansado de ser jogado por canto. Mas eu quero te falar uma coisa: Jesus não nos convidou para ser adorado, nos convidou para nos adorar a Ele. Porque se nós servimos a Jesus com fidelidade, nós vamos ser perseguidos. Se nós servimos a Jesus com fidelidade, vai vir pedrada. Se nós servimos a Jesus com fidelidade, vai vir descrédito. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha erro e foi chamado de endemoniado. Jesus pregava a palavra da verdade, curava, tinha sinais e foi chamado de endemoniado. Foi crucificado como pecador, como um ladrão. O nosso tesouro é no céu. Somos vasos de barro, mas temos pedras preciosas dentro de nós. Sabe qual é? Os dons que Deus entregou na minha vida e na tua vida. E esses dons, irmãos, cada um faz dele o que quiser.
Só que o dia que Jesus voltar, tem que dar satisfação para o dono dos tesouros. Alguns estão cantando, estão explodindo na mídia, e está falando, é honra de Deus, não é não, irmão. Porque Saul permaneceu no trono 20 anos, tendo sido rejeitado por Deus, ele continuou a reinar. Assinando contrato para seguir vontade de gravadora. E dizendo, eu estou adorando a Deus, com hinos que não vêm da presença do Senhor, que não glorifica o nome de Deus. Nada que não glorifique o nome do Senhor vem da parte dele, porque tudo é para ele, tudo é dele. As minhas atitudes têm que glorificar a Deus. As minhas palavras têm que glorificar a Deus. Então tem que ser perfeito? Não. Tem que ter arrependimento. Porque errar, todos nós estamos sujeitos a errar. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, eu canso de falar, ele não escolheu perfeição, ele escolheu disposição. Pedro, quando foi escolhido por Jesus, Jesus já sabia que Pedro ia trair, como também que Pedro ia negar, como também que Judas ia trair. O que foi a diferença que fez o vaso de desonra para a vida de Judas? Foi não se arrepender, foi sentir remorso e se enforcar. Qual que foi a diferença que fez o vaso de honra para Pedro, mesmo ele tendo negado a Jesus? Foi se arrepender e se tornar um grande pregador e propagador do Evangelho de Deus. As nossas atitudes podem até às vezes ofender alguém, mas nós temos que ter a capacidade de reconhecer os nossos erros. Às vezes eu sou explosivo, e às vezes eu falo algo assim que machuca, mas em seguida eu vou atrás e tento me concentrar. Você sabe por quê? Porque eu não sei a hora que meus olhos vão fechar para a eternidade. E o que eu passei, eu acho que não é nada o que está proposto para o inferno. A tormenta que eu passei em vida aqui na terra, creio eu que não é nada perto da tormenta e da dor que haverá no inferno. Eu não tenho medo do inferno, irmão. Eu tenho vontade de ir para o céu. Porque até antes de eu conhecer a Deus verdadeiramente, eu não ligava com a igreja. Eu não estava preocupado em estar na casa do Senhor. Mas quando eu tive uma experiência com Deus, verdadeiramente, um encontro verdadeiro com Deus, tudo mudou. A minha oração no começo, e até hoje ainda eu oro bastante, é pedindo domínio próprio. Porque não é fácil nós mudarmos um comportamento de uma vida inteira em apenas 1 ano, 2 anos de vida. Isso é difícil. Às vezes até a forma da gente falar, porque o meu vocabulário eu acho que era fora do português, que era só em gíria. Eu perdi muito tempo lutando e relutando com isso para você ter mudança, para se tornar alguém melhor na presença de Deus. Porque a minha preocupação não é o que vão falar de mim, é o que eu estou demonstrando que Deus é na minha vida. Porque hoje acontece roubo lá fora, acontece roubo dentro da igreja. Só que quando parte para dentro da igreja, não atinge somente o púlpito, o pastor, o irmão, o ciclano ou beltrano, está atingindo o nome de Deus e está dando descrédito para a palavra do Senhor. Alguns nós vamos ouvir antigamente, eu escuto alguns falar que quando o pastor chegava na cidade, ele tinha portas abertas em qualquer lugar. Hoje o que eu mais escuto, minha sogra mexe com roupa, com venda, muitas pessoas mexem com venda e falam assim, o trem mais difícil é vender para crente. Eu falo, irmão, crente até o diabo é. Tiago diz que o diabo crê que estremece. Agora ser cristão é diferente. Ser cristão é ter intimidade com o céu. Ser cristão é ter o testemunho de Jesus. Ser cristão é ser convertido a Cristo. É ter renúncia. É se crucificar todos os dias. Porque é o que a carne mais quer. A batalha maior que nós enfrentamos é contra a carne. Todos os dias ela quer sair da cruz. Ainda mais quando somos contrariados com alguma coisa. Somos impulsionados a ser um vaso de desonra. Mas quando nós entendemos e compreendemos a chamada de Deus na nossa vida, tudo muda. Nós explodimos, mas reconhecemos que erramos. Nós falhamos e pedimos a Deus a perfeição na fraqueza. O Espírito Santo de Deus está sobre a casa hoje para nos trazer vida.
Mas é uma vida diferente, irmãos. Uma transformação tal que quem abrir o coração hoje para encontrar com Jesus vai viver um novo nível espiritual. Vai começar a desfrutar um sobrenatural que até agora não encontrou. Deus está escolhendo pessoas aqui hoje para se tornar alguém maior na presença dEle. Deus está separando pessoas aqui hoje para encher como um vaso de honra na casa dEle. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Coloca ao Senhor a todas as aflições, as dificuldades. Começa a clamar ao Senhor, mas começa a clamar com fervor. Esquece quem está na direita, esquece quem está na esquerda. Liga o teu pensamento no céu. Convida o Espírito Santo a te ajudar em oração, a encher como um vaso de honra nesta noite, porque Deus vai dar vitória na casa, amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor comece a visitar pessoas aqui esta noite, ó Pai. Começa, Deus, a tocar em corações aqui, o Senhor começa a quebrantar, porque é o Teu Espírito Santo que há de mover sobre a casa. É o Espírito Santo do Senhor, é o poder, a glória do Senhor, meu Deus, que há de invadir no nosso meio e há de transformar as nossas vidas, ó Pai. Eu acredito e creio, Senhor, que este dia de hoje, dia 25 de janeiro, foi um dia marcado no céu para um encontro especial com algumas pessoas aqui, ó Pai. Começa, Deus, a derramar da Tua glória sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Começa a encher, começa a trazer renovo aí agora, Senhor. Começa, Deus, a transformar vidas aqui, a quebrantar corações em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, enche a tua casa, enche o teu filho, enche a tua filha, Senhor. Começa, Deus, a dar libertação na casa da tua filha. Começa, Deus, a visitar o coração deste homem, Senhor, que está fechado para a tua palavra, para a tua presença, ó Pai, na casa da tua filha. Meu Deus, há transformação acontecendo hoje, eu creio. A aliança sendo restaurada hoje, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, enche a tua casa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro ao Senhor e agradeço a Deus por esta oportunidade, por este momento, em nome do Senhor Jesus, amém. Retorna quem é de direito. Irmãos, passa a paz do Senhor a todos. Passe a salva aí, irmãos, por favor.